Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, sou cientista político e hoje ainda é o dia 28 de junho de 2016. Estou aqui com o site da O Globo, Miriam Leitão, o ato que de fato existe. E aqui, jornal Metro, Dilma não pedalou, mas editou decretos ilegais. O que essas duas matérias têm em comum? Isso aqui na página 6. Dilma editou decretos ilegais, mas não pedalou, diz perícia. Aqui. Então, a questão é a seguinte. O que a Miriam Leitão argumenta e eu concordo com ela. Ela diz assim, gente, a perícia verificou se havia assinatura da Dilma nos documentos. Ela viu apenas o que era uma perícia técnica e ela só se deu conta das questões técnicas. Mas os decretos e a forma como foi feito o negócio acabou gerando as condições para a pedalada fiscal. Tá? E isso é um fato. E fato é fato, não adianta. Aconteceu a pedalada fiscal por conta dos decretos e por conta das formas como foi conduzida a política de governo. Pois bem, se tu pegar a parte jurídica, a parte de defesa do PT, é exatamente o que consta dentro da questão técnica. Então, como é que o PT se embasou? Por que ele se embasou que não houve pedalada fiscal e que ele chamou de plano safra e uma série de situações? Exatamente por conta de não haver lá uma assinatura da Dilma sobre essa situação. Eles fizeram isso dessa maneira, eles fizeram de maneira técnica, para não deixar alguma ponta solta. Só que as consequências desses fatos e dos decretos que foram criados, sem consulta, e que é obrigatório haver uma consulta ao legislativo nesse aspecto, ou seja, se não consulta o judiciário, se não respeita o judiciário, se não respeita o legislativo, é um governo que é uma ditadura, é um governo unilateral. Nós temos as três forças de poder do governo, que é o legislativo, o judiciário e o executivo, que têm equidade entre si e eles devem agir em conjunto para a governabilidade de uma nação, de um Estado. O que aconteceu? Não aconteceu. Isso a Dilma pegou e ultrapassou esses limites, passou por cima, patrolou todo mundo. Bom, quando ela fez isso, ela cometeu crime constitucional. E se por acaso ela alegar que não sabia, ou que não tinha noção do que estava fazendo, é um dos fatores da intervenção, do impeachment, a questão exatamente da falta de capacidade, da falta de zelo, independente se sabe ou se não sabe, ela por obrigação, e o jurídico dela por obrigação, eles não podem alegar desconhecimento da lei. Por quê? Porque eles juraram que iam cumprir a lei de qualquer maneira, né? E que deveriam fazer isso nas formas constitucionais. Um dos pontos de impedimento, né, do artigo que dá vazão ao impedimento é exatamente a celeridade, é exatamente a questão da competência, de assim, direta ou indiretamente responsável, e que de alguma maneira fizer alguma coisa para dizer assim, olha, eu não sei, eu não sabia, não tinha, a competência é fator para impedimento nesse caso. O impeachment ele prevê inclusive a questão assim, eu não sabia, a desqualificação, a inabilidade, incapacidade moral ou ética ou puramente incompetência de fazer uma gestão pública faz com que ela perca o cargo dela. Então, motivo de sobra para ela ser cassada.
Agora cabe ao plenário do Senado decidir isso. Então esse foi o parecer técnico. É favorável a Dilma? É uma questão de semântica? É uma questão de semântica. Por quê? Porque o limite dessa situação é mínimo. E apesar de ter um argumento que pode favorecer em alguma instância Dilma Rousseff, na verdade a coisa vem um pouco mais longe, né? E esse é um dos fatores. E como nós percebemos aqui, se ela não pedalou, mas editou decretos ilegais, ela cometeu um ato ilegal. Não precisa ser mais de um ato ilegal, basta um. Lembrem que Collor caiu por causa de uma Elba. Dilma cometeu decretos ilegais. Por que Collor deve cair e Dilma não deve cair? Se Collor foi cassado por causa de uma Elba, não um decreto ilegal, por que Dilma deve ficar? Essa é a pergunta, essa é a questão. Muito obrigado pela atenção dispensada.